Capítulo 9. O novo tipo de exame de consciência. Este último caso apresentado representa a posição mais avançada que o homem pode tomar diante da lei, condição na qual o indivíduo conhece a técnica dela e traça a partir daí as diretivas da própria vida, para guiá-la no seu desenvolvimento com plena consciência e autonomia. Isto é o que queremos ensinar neste livro. Não se trata de elucubrações teóricas, mas sim de alcançar fins práticos utilitários, no interesse de quem quiser aproveitá-los. Acreditamos que planejar inteligentemente a direção da viagem da própria vida, em vez de andar ao acaso, como folhas à mercê do vento, significa um grande progresso, representando algo de novo e mais completo, que ainda não foi praticado no passado. Quanto mais o homem evolui e mais complexa se faz a organização de sua vida individual e social, tanto mais aumenta para ele a necessidade de prever mais longe e planificar tudo com maior exatidão. A imprevidência é uma qualidade do primitivo. A visão longínqua do próprio futuro é uma qualidade própria do evoluído. Antigamente, o escopo da vida era viver. Hoje, isto já não satisfaz mais. Deseja-se saber seriamente por que se vive e como atingir fins distantes. Chegando a certo grau de desenvolvimento mental, isto se torna não só uma necessidade psicológica da consciência mais desenvolvida, mas também uma necessidade prática imposta por um modo de viver muito mais complexo. Eis porque as pesquisas que efetuamos aqui respondem às exigências do momento histórico. Trata-se de começar a viver em outra dimensão, conscientes do significado da vida. Chegando a este nível, observa-se tudo aquilo que nos sucede em redor, ao longo do caminho, estudando-se as razões pelas quais determinados fatos ocorrem naquele momento e prevendo-se o desenvolvimento deles em suas fases sucessivas. Quando se chega a esta nova compreensão da realidade, vê-se o quanto ela é diversa daquele entendimento do velho tipo, tão ineficiente e elástico. Em seu lugar, aparece, ao contrário, uma realidade mais profunda, mais exatamente definida, em funcionamento constante e com movimentos calculáveis. Vive-se de outra maneira, não sendo levado por impulsos desconhecidos, mas sim tendo-se em mãos as rédeas do próprio destino e o construindo com conhecimento, por ter calculado e introduzido nos fatos os necessários impulsos determinantes. Se o homem conseguir compreender e utilizar tudo isto, ele fará uma das maiores revoluções da história, executada por meio de um método inédito, nunca antes utilizado. Trata-se de passar das religiões do passado, do tipo emotivo fideísta, para uma do tipo racional positivo. É claro que isto constitui um crescimento e não uma supressão, porque a evolução quer avançar e não destruir. Isso fatalmente deverá levar, no campo do espírito, da religião e da moral, à posse de verdades científicas demonstradas, que tomarão o lugar daquelas baseadas no mito, substituindo as criações legendárias com as quais o homem, ansioso por saber, imaginou uma explicação para a existência a fim de tentar suprir sua falta de conhecimento. Deverá acontecer aquilo que estamos tentando fazer, ou seja, diante das mesmas verdades, passar de um estado de incerteza e nebulosidade para um de certeza e exatidão, de modo a nos movermos no seio do fenômeno de nossa vida
com plena consciência da técnica de seu funcionamento e desenvolvimento. Hoje, os conceitos de Deus e de sua lei são ainda vagos e distantes, de modo que o homem, porque ainda não sabe, deve crer neles. Mas, para sua comodidade, procura se evadir com uma moral que, por ainda não ser definida analiticamente, é cheia de escapatórias. Assim, ele abusa, mas espera o perdão, comete erros, mas invoca a divina providência para que ela resolva tudo. O homem ainda se move apenas por tentativas, pois desconhece a estrutura e o funcionamento da máquina dentro da qual ele vive, ignorando como fazer os movimentos adequados para fazê-la funcionar em sua própria vantagem. É fatigante andar assim às cegas, com este sistema de erro e pagamento, tendo de fazer e refazer. Não é possível que não haja outro modo de viver, mais inteligente e mais útil. Aqui não procuramos abolir os velhos princípios ainda vigentes, os quais respeitamos, mas nos quais reconhecemos um estado ainda infantil, sendo nossa vontade levá-los mais à frente, para uma fase mais amadurecida. Deste modo, em vez de ser cancelado, o passado clarifica-se, atualiza-se e confirma-se, tornando-se reforçado por um controle racional e analítico. Os conceitos básicos permanecem, mas compreendidos em profundidade. Continuamos a falar com Deus, mas num nível de consciência mais alto, com maior segurança da realidade, mais iluminados na capacidade de prever e mais ativos no trabalho de planificar. Então, chega-se a sentir a presença de Deus. Geralmente, somos levados a vê-la não próxima de nós, nas pequenas vicissitudes de nossa vida cotidiana, mas somente nos grandes fatos heróicos e excepcionais, que não acontecem aos homens comuns. Mas o leitor pode ver que, ao contrário, os exemplos de casuística aqui relatados são acontecimentos simples e ao alcance de todos. Através deles, pudemos ver a presença de Deus operando com a sua lei. Quando vistos com estes novos olhos, os fatos nos mostram como os maiores problemas da vida são resolvidos. Esta nova visão das coisas nos faz ver como tudo é conexo, revelando-nos a complexidade dos fenômenos que se escondem num acontecimento de aparência banal. Não levamos em conta tais fatores porque não os vemos. Sem nos apercebermos, vivemos a todo instante, mesmo nos menores acontecimentos, em contato com Deus, que trabalha ao nosso lado em todos os fenômenos, porquanto a nossa existência desenvolve-se dentro do funcionamento da lei. Desejamos transmitir aqui ao leitor a sensação desta presença de Deus, percepção esta que não resulta somente da conclusão lógica de um raciocínio. É assim que neste livro, apoiando-nos sobre teorias maiores, pudemos com elas ligar os pequenos fatos da experiência comum e ver o quanto eles, não obstante sua modesta aparência, eram ricos de conteúdo. Escolhemos alguns exemplos simples e comuns, porque mais vizinhos de nós e assim mais suscetíveis de análise, para fazer o leitor ver em que imenso mundo cada um vive a sua vida do dia a dia. Encerramos aqui a casuística. Quem quiser poderá procedê-la por si mesmo, pois encontrará exemplos em sua própria casa no dia a dia, analisando seus casos pessoais, que por isso mesmo são mais interessantes para si. Uma vez que se tenha compreendido a técnica explicada,
pode-se aplicá-la por conta própria, sendo possível também, depois de se ter aprendido a ver as coisas em profundidade, descobrir nelas um significado e valores antes desconhecidos, capazes de dar uma orientação totalmente diferente à própria vida. O sucesso do trabalho de previsão e direção no desenvolvimento dos casos que nos interessa examinar depende do conhecimento e uso da técnica que já mencionamos. Tentemos, então, aprofundar este conhecimento, focalizando melhor alguns pontos fundamentais. No capítulo precedente, orientamos a pesquisa com a sua aplicação a 3 tipos de casos. Primeiro, o caso de desconhecimento e passividade, no qual o sujeito somente sofre a ação da lei, sem nenhuma consciência do fenômeno. Segundo, o caso consciente e ativo, no qual o raciocínio é usado somente para a previsão do futuro, que, embora conhecido, é aceito conforme as regras da lei, sem nenhuma intervenção para determiná-lo. Terceiro, o caso no qual o sujeito não somente sabe e prevê o desenvolvimento do fenômeno, mas também chega ao ponto de intervir e tomar a direção dele. Poderíamos dizer, então, que a interação entre indivíduo e fenômeno atravessa 3 fases de aperfeiçoamento progressivo, que leva a uma coparticipação crescente do sujeito no domínio do acontecimento. Estas fases são: primeira, ignorância; segunda, previsão; terceira, direção. Com isto, a evolução eleva o indivíduo desde a posição de ignorante e inconsciente da presença da lei até o nível de colaborador consciente do funcionamento dela. Tudo isto fica contido na lógica do plano da existência. É evidente que, na sua terceira fase, o fenômeno atinge a posição mais avançada e que, portanto, a sua técnica alcança o mais alto nível de complexidade e exatidão. Além disso, esta terceira posição é aquela que mais nos interessa, porque nos ensina a assumirmos realmente a direção do desenvolvimento dos acontecimentos de nossa vida e do nosso próprio destino, permitindo-nos atingir a posição que quisermos. Analisaremos mais de perto a técnica deste tipo de casos do terceiro grau, onde se atinge a fase de intervenção no fenômeno, porque ela representa a arte máxima da ética do comportamento, que consiste na sabedoria de nos dirigirmos conscientes dos planos da lei, colaborando com eles para atingir seus objetivos em nosso próprio benefício. Devemos começar então daquilo que, sendo seu ponto de partida e de referência, é a base desta técnica. Antes de observar o fenômeno em seu desenvolvimento, devemos conhecê-lo em seu momento inicial. Isto é fundamental, porque é esta primeira avaliação que nos indica qual será o tipo dos movimentos sucessivos, segundo os quais o fenômeno será dirigido. É esta primeira posição que orienta as subsequentes. Se errarmos no momento do lançamento do míssil, toda a sua rota seguirá errada, a menos que saibamos corrigi-la depois de havê-lo posto em órbita. O ponto de partida é o indivíduo. Isso porque o míssil que entra em órbita é o próprio eu com as suas qualidades, constituídas pelas forças que, ao longo do caminho e segundo sua natureza, irão atrair e anexar outras forças de tipo semelhante, repelindo aquelas de tipo diferente. Uma vez que o estabelecimento da técnica funcional do fenômeno é feita desde a partida, o conhecimento do tipo do próprio eu é fundamental para o domínio do desenvolvimento do fenômeno. A primeira coisa a fazer
é perguntar a si mesmo: quem sou eu? Só depois de ter tudo bem assegurado, o indivíduo poderá se pôr em viagem. O problema básico é um severo exame de consciência. O desenvolvimento de um evento, assim como de um destino, baseia-se sobre a relação entre dois elementos: a personalidade do sujeito e a lei. Cada um deles representa um organismo de forças em ação dirigido para uma determinada meta, em direção à qual aquelas forças querem avançar. Quando se conhece o indivíduo e a lei, conhece-se também o conteúdo destes dois campos de forças. O êxito do desenvolvimento das forças da personalidade é condicionado pelas forças da lei. Quanto mais as forças da personalidade estiverem aderidas às da lei, mantendo-se afins com elas, maior será o êxito. E é pelo cálculo desta aderência por afinidade que se pode deduzir se o evento terá ou não sucesso. Ora, no caso da intervenção, este bom êxito será tanto mais fácil quanto mais a estrutura da personalidade permitir a introdução de novos impulsos segundo a lei. O caso de máximo sucesso neste trabalho ocorre quando a adesão do sujeito à lei é completa, tornando-se ele um colaborador dela. O caso de máximo insucesso ocorre quando a adesão do sujeito é nula, tornando-se ele inimigo dela. Eis porque é necessário conhecer-se a si mesmo, uma vez que a solução do caso no fenômeno da intervenção depende da estrutura da personalidade do sujeito. Este autoconhecimento é o primeiro fato que se deve ter em conta. O desenvolvimento completo do fenômeno resulta então de dois momentos. Primeiro, o referido exame de consciência, que consiste numa autopsicanálise através de um ato individual de introspecção, com o qual se obtém o diagnóstico do próprio caso. Segundo, a intervenção, que, segundo os resultados obtidos de tudo isto, é possível realizar para dirigir o desenvolvimento do fenômeno. A chave para efetuar esta intervenção tem como premissa indispensável o exame de consciência. Aqui estamos no departamento de análises, de cuja exatidão depende o valor do diagnóstico, como acontece para o médico com os exames de urina, sangue, etc. É do diagnóstico, portanto, que depende toda a cura. Uma autopsicanálise errada conduz a profundos erros de avaliação, estragando todo o processo e impossibilitando o bom êxito do caso avaliado. Dessa maneira, em vez de resolver o problema, o processo submete o sujeito à longa técnica de correção dos erros, a qual já conhecemos. Portanto, se a avaliação de si mesmo, tomando como unidade de medida a lei, não estiver correta, teremos como base do julgamento uma análise errada. Desta premissa não pode derivar senão um diagnóstico falso, que representará uma colocação também falsa para a intervenção diretiva no desenvolvimento do fenômeno, comprometendo todo o processo já na partida. As duas fases são ligadas, porque uma deriva da outra. Da exatidão e veracidade da psicanálise com que se faz o correspondente diagnóstico depende o valor da atitude psíquica que estabelece as normas a serem seguidas para dirigir o fenômeno. Resta-nos agora examinar como executar o exame de consciência ou autopsicanálise, ponto de partida da técnica da intervenção. Trata-se de observar e medir a si mesmo. Isso não se pode fazer
senão estabelecendo um confronto com o único termo de comparação e unidade de medida que possuímos, a lei. Trata-se, então, de pôr o próprio eu diante dela, para analisá-lo em relação ao pensamento que expressa suas normas e, assim, estabelecer qual deve ser a nossa conduta. Esta ideia do exame de consciência não é nova. Para confirmar isso, remetemos o leitor agora para a menção feita no princípio do capítulo 3. Vemos que tal ideia já existe nas religiões. Fala-se, então, de colocar a própria alma na presença de Deus. Mas como cada um dos termos julga quando os dois se encaram? Quando o julgamento provém da lei, ele se manifesta fazendo o sujeito em questão sofrer as consequências de seus atos. Quando, ao contrário, o julgamento é feito pelo sujeito, então acontece que o indivíduo julga a seu modo, porque olha com os seus olhos e está interessado no julgamento. Isto leva a uma distorção do juízo, o que é perigoso, pois o erro de diagnóstico do caso analisado produz o lançamento da sua trajetória na direção errada, levando-o a se colocar numa posição contra a lei, erro que deve ser pago depois. No passado, para as massas ainda em estado infantil, incapazes de uma penetração psicanalítica, o problema foi solucionado com um código que estabelecia as regras da conduta humana, determinando uma lista do que fazer e do que não fazer. Os mandamentos de Moisés, com toda a encenação do Sinai, são um primeiro exemplo. Tudo isso andou bem no passado, quando bastava uma definição aproximativa, formando uma rede de malhas largas para impedir os erros mais graves. Porém, isso se torna cada vez menos adequado para a formação analítica e crítica do homem moderno, que tem necessidade de penetrar mais a fundo na substância das coisas, com uma avaliação mais exata. Este aprofundamento se faz necessário, sobretudo quando se quer usar a técnica da intervenção que propomos aqui para proceder à planificação racional dos próprios casos ou até da própria vida. Não se trata de se sujeitar à lei, mas sim de adquirir uma autonomia diretiva individual no seio de seu funcionamento. Para isto, é necessário um trabalho de autopsicanálise exato e profundo, anteposto à ação. Trata-se de um trabalho executado de modo consciente e responsável por um indivíduo provido de um senso moral mais agudo. Tudo isto principalmente porque ele, devido à sua evolução, deve ser livre e, portanto, capaz de fazer tudo por si. Em tal caso, o termo de comparação, base da análise, não é uma simples lista de atos impostos ou proibidos, mas sim o pensamento que está contido na lei e que dirige o seu funcionamento. Neste caso, o indivíduo não se encontra mais diante da lei na condição de criança, que, sendo ignorante e irresponsável, deve ser guiada pela mão e tem como único dever a obediência. Pelo contrário, o ser assumiu a posição de adulto, que, pelo fato de compreender, estar livre para agir e ser responsável por suas ações, deve saber se dirigir. Ele tem que estar consciente da lei para estabelecer um diálogo com ela. Ele é livre para errar, mas conhece as consequências do erro pelo qual é responsável. Sua posição, portanto, é completamente diversa. Isso não significa que a preceituação geral esteja errada, mas sim que ela consiste apenas numa fase de aproximação,
já superada pelo homem moderno maduro, condição que o torna capaz de usar a técnica da intervenção, manejando conscientemente as forças da vida. Temos então frente a frente os dois termos, a alma e Deus, ou seja, o eu e a lei. O exame introspectivo é feito não de modo isolado, mas sim confrontando a si mesmo com os princípios que regem o funcionamento da lei. O indivíduo põe-se nu perante aquele quadro e nele se espelha. Assim, ele pode ver quais são os pontos de coincidência com as linhas da lei e quais os pontos de divergência. Serão positivos para ele os pontos de acordo e negativos os pontos de desacordo. Quanto mais exato, objetivo e correspondente à verdade for o exame, tanto maior será o seu valor para dirigir a técnica da intervenção. Observemos agora as dificuldades que devem ser superadas para se conseguir um bom exame de consciência. A principal dificuldade consiste no fato de que o órgão de juízo de si mesmo é o próprio eu. Sendo ele parte envolvida, são fáceis os erros de avaliação na análise. O perigo é devido, sobretudo, ao fato de que a introspecção decorrente do exame de consciência representa uma descida no abismo do inconsciente inferior ou subconsciente, havendo a partir daí, vindo das suas profundezas, uma imersão dele no consciente para se fazer valer com a afirmação das próprias vontades e razões, distorcendo o julgamento segundo o próprio egoístico ponto de vista. O subconsciente representa, então, um perigo do qual devemos nos resguardar. Vejamos mais exatamente em que consiste este problema. Para fazer isso, devemos nos basear em afirmações já demonstradas, que são para nós problemas resolvidos, aos quais não podemos retornar. Quem quiser conhecer as respectivas teorias e suas conclusões, poderá encontrá-las desenvolvidas nos livros O Sistema, Queda e Salvação e Princípios de uma Nova Ética. Aqui bastará o seguinte esquema fundamental para recapitular tudo. A psique humana pode ser dividida em 3 zonas: subconsciente, consciente e superconsciente, que representam seus 3 níveis de evolução. A existência não é estática, mas sim um contínuo tornar-se. Esse transformismo percorre o ciclo involução-evolução, o qual, partindo de um ponto que chamamos de sistema, desce pelo caminho da involução até o ponto oposto, que chamamos de antissistema, para depois, a partir deste ponto, elevar-se pelo caminho da evolução até o sistema, retornando assim ao ponto de partida. Temos, dessa forma, um dualismo de termos opostos, positivo e negativo, sistema e antissistema. A unidade do todo, porém, não fica quebrada por esta estrutura bipolar, que o caminho evolutivo, fazendo tudo retornar ao ponto de partida, tende a reunificar. Isso é o bastante para nos orientar. Então, o subconsciente, que aparece na avaliação efetuada na autopsicanálise, representa a parte mais involuída da psique, apresentando como maior perigo a sua própria involução, porque ela significa ignorância e impulsos inferiores, transbordantes de animalidade em nível baixo e maléfico. Além disso, esta posição involuída representa um estado situado mais próximo do polo negativo do ser, razão pela qual tende a se realizar naquela direção,
seguindo para o negativo segundo o modelo de tipo anti-lei, que representa a queda espiritual, enquanto a redenção consiste em seguir a lei. O subconsciente constitui não apenas um fator para a psicanálise, feito de impulsos involuídos, nocivos e tenebrosos, mas também uma força que tende a nos afastar do caminho reto traçado pela lei e a nos levar na via oposta, fornecendo-nos, na verdade, análises e diagnósticos invertidos, que levam ao lançamento de trajetórias no sentido negativo, anti-lei. É esta tendência antagônica diante da lei que constitui o segundo ponto de periculosidade do subconsciente. Trata-se realmente de um retrocesso, porque em vez de apontar na direção da lei, que representa o vértice da evolução, o subconsciente aponta para o polo oposto, pelo qual, justamente devido à proximidade, é mais atraído. Restam ainda outras considerações. O subconsciente, devido à sua qualidade de involuído, gravita em direção ao polo negativo, do qual ele desejaria a vitória sobre o polo positivo, fato que expressa a sua vontade de substituir a lei de Deus pela sua própria lei. O subconsciente tem a sua própria psicologia, que nos revela a sua estrutura quando a observamos. Ela exprime a forma mental própria da zona mais involuída do ser, lançada em descida na direção do antissistema. Resumindo, trata-se da zona de retrocesso, onde se busca substituir o Deus-lei pelo próprio eu, para que ao invés do que está no polo positivo, seja colocado como Senhor o que está no polo negativo, fazendo de um elemento que deve funcionar disciplinadamente dentro da lei, um centro emborcado, independente e dominador. Eis porque o subconsciente representa um obstáculo a vencer quando se busca compreender a si mesmo diante da lei. Isto não significa que ele procure nos impedir de vê-la. Em sua involução, ele simplesmente não a vê e, por isso, não pode indicá-la. Assim, coloca-nos perante os olhos aquilo que ele acredita ser a verdade, enquanto não passa de uma ilusão de quem ignora o funcionamento da lei. Esta miragem nos precipita no engano, porque temos depois de ajustar contas com a lei e pagar tudo. Constitui uma experiência comum a psicologia da tentação, que para induzir ao mal promete alegrias, porém depois nada mais dá senão desilusões e dores. Guardemo-nos então do subconsciente. Quanto mais o indivíduo cai vítima dele, mais ele é involuído, e este fato denota a medida da sua involução. Mas cada ser só pode fazer o exame de consciência ao nível ético condicionado pelo seu grau de evolução. Pode-se imaginar, então, que tipo de exame, devido à sua ignorância, possam fazer, ainda que de boa fé, o involuído e o subdesenvolvido, que pensam ao nível do subconsciente. Ora, se do tipo de exame de consciência depende o funcionamento da técnica da intervenção, e se esta representa uma técnica de alto nível, é lógico que se devam exigir qualidades de evolução proporcionais nos indivíduos que pretendem usá-la. Isto significa o domínio da parte mais evoluída do eu sobre o subconsciente, exercendo um firme controle sobre ele para não deixá-lo dominar. Quem não sabe fazer isso, que permaneça no nível preceptivo e não se arrisque na livre iniciativa, pois como ainda não sabe usá-la,
pode terminar no erro. Trata-se de dois tipos de ética em dois diversos níveis de evolução. A preceptiva é adaptada tanto ao indivíduo ignorante, que necessita de orientação, como ao recalcitrante, que precisa ser corrigido à força. Já o método da intervenção pressupõe o indivíduo consciente, que sabe não apenas analisar-se a si mesmo e se autodirigir sem cometer erros diante da lei, mas também corrigi-los quando vem a cometê-los. Passemos da teoria à prática. Para melhor compreender estes princípios, vamos aplicá-los a um exemplo concreto. Uma pessoa observada por nós, tendo conseguido, à custa de operações realizadas pelo método anti-lei, uma posição inteiramente satisfatória, comunica-nos estar contente com sua obra, estando convencida de ter obtido tão bom êxito pelo fato de haver aplicado as normas aqui expostas, que foram aconselhadas para ela como método de executar um correto exame de consciência a fim de atingir bons resultados na direção de sua vida. Aqui nos encontramos diante de um juízo emitido pelo subconsciente, cujo modo de julgar revela-se, de fato, caracterizado por três qualidades já vistas. Primeira, involução. Segunda, inversão. Terceira, substituição. Vejamos cada uma delas. Primeira, a presença do subconsciente revela-se no fato de que o caso desenvolve-se num baixo nível ético, em posição involuída, anti-lei, condição da qual o subconsciente naturalmente não se apercebe, provando desse modo que não conhece a lei. Seu único interesse é satisfazer a sua vontade, razão pela qual permanece no nível da astúcia, indiferente ao problema da moral e do conhecimento. Segunda, o caso está invertido, pois é vivido às avessas, sendo apresentado como virtude, enquanto perante a lei é errado e defeituoso. Assim, o caso é utilizado como um disfarce para esconder a diferente realidade que está embaixo, a qual o subconsciente procura camuflar, pois sabe que ela é condenada. Mas o indivíduo não vê a própria imoralidade, que só é percebida pelos que atingiram um nível ético mais alto. Temos, assim, um subconsciente anti-lei apresentado como vitória da lei. Terceira, o subconsciente com seus métodos invertidos do tipo anti-lei, mas apresentados como segundo a lei, substitui a lei por si próprio. Este caso exprime estes três conceitos. Primeiro, involução. O sujeito declara a sua própria satisfação, na qual mostra o subconsciente egoísta, que se preocupa em primeiro lugar consigo mesmo, não levando em consideração as dores que o seu bem-estar pode ter custado ao próximo. Segundo, inversão. O sujeito diz que pretende tirar uma lição deste fenômeno, estudando seu mecanismo e corrigindo os erros. Neste caso, uma ação que nada tem de correta vem apresentada como um fenômeno a ser estudado, para se extrair dele uma lição edificante. Terceiro, substituição. A atividade apresentada como benéfica corresponde a uma planificação do tipo subconsciente, significando o uso da ética do subconsciente no lugar da ética da lei. De tudo isso, não se pode culpar o sujeito, porque ele, em seu nível evolutivo, não pode se aperceber quão imoral é a sua conduta ao ser vista de um nível evolutivo superior. Esta fase do subconsciente é uma etapa do desenvolvimento psíquico humano,
na qual o indivíduo pode cometer graves erros sem se aperceber, permanecendo tranquilo e inocente devido à sua ignorância. Mas este fato não o exime das consequências de seus atos. É fácil imaginar onde irá terminar uma trajetória iniciada a partir de um exame de consciência como aquele agora observado. Não se pode impedir que a vida, neste nível, seja uma dura escola para aquele indivíduo, sempre com o saudável objetivo de ensinar. Enquanto este homem tirava sua vantagem em prejuízo dos outros, gozando os benefícios que isto lhe trazia, ninguém pôde convencê-lo do contrário. Acreditando que Deus estivesse do seu lado, ele agradecia a ajuda divina, cheio de convicção. Assim, a seu modo e no seu nível, pode ser grato a Deus aquele que, tendo sabido roubar, acaba gozando de uma boa vida. Isso não é excepcional em nosso mundo, fato que nos leva a considerar qual seja a substância das relações sociais quando o órgão de julgamento da conduta é do tipo subconsciente, como observamos aqui. Então não se julga imparcialmente com base na lei, mas o próprio eu é que faz a lei, como se ele fosse centro e juiz do universo. O que acontece então? Ao invés de se referir à lei de Deus, situada acima dos indivíduos, e aceitar os juízos imparciais, formulados segundo os respectivos princípios, o sujeito toma o lugar da lei e substitui o julgamento dela pelo seu próprio. É fácil, portanto, imaginar as consequências quando isso ocorre em uma multidão de indivíduos deste tipo, com juízos relativos e pessoais, cada um fazendo-se lei em substituição à grande lei e julgando com o próprio eu. Então, não somente eu julgo o outro e o outro me julga, mas também, assim como eu faço de mim mesmo centro de meu julgamento, o outro também faz de si mesmo centro de seu julgamento. Nasce desse modo um regime de guerra, tornando-se necessários o escudo e a espada. Isto significa forjar para si próprio um escudo cobertura, feito de virtudes postas à vista, e valer-se em relação aos outros de uma espada para lhes abater o escudo cobertura similar, buscando descobrir seus defeitos. Suponhamos um encontro entre um avarento e um sensual. O avarento tomará a atitude de um santo casto para esconder sua avareza, acusando o outro de erotismo. Este, por sua vez, fingirá generosidade para esconder os seus excessos eróticos, acusando o outro de avareza. Assim, cada um recebe reciprocamente a lição dada pelo outro. Todos se escondem e enganam uns aos outros. Abre aspas. Veja de que o outro não o acusa e saberá qual é o defeito dele. Fecha aspas. Por tudo isso, pode-se ver quanto é difícil fazer um verdadeiro exame de consciência, no qual aos impulsos instintivos do subconsciente sobreponha-se a orientação iluminada da mente que conhece a lei. Final do capítulo 9.